Bom dia a todos que estão aqui presencialmente na nossa aula especial do Dia da Escola Dominical. E bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está acompanhando em qualquer outro horário no nosso canal no YouTube. Hoje é dia da nossa Escola Dominical e nós temos uma aula especial. Quero desde já agradecer a Samantha, já ela vai estar aqui falando conosco, conversando um pouco. Mas antes vamos orar, vou pedir que a pastora Márcia faça essa oração, agradecendo a Deus pelo nosso dia, agradecendo a Deus pelo nosso coordenador, o Valdo, que tem aí nesse tempo de pandemia nos ajudado, auxiliado aí. A gente tem feito por outras ferramentas, mas a Escola Dominical não parou nenhum domingo. Então quero pedir que a pastora Márcia ore tanto pela aula de hoje, como pelo Valdo, nosso coordenador, e que Deus possa falar aos nossos corações, abençoar as nossas vidas, e que a palavra dele possa continuar nos fortalecendo. Pastora Márcia, pode orar, fique à vontade. Amém. Amém. Bom dia a todos e todas. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus Pai, queremos, Senhor Jesus, na Tua presença, essa presença tão maravilhosa, Pai. Neste dia, Senhor Jesus, que Tu fez para que nós possamos nos alegrarmos nele, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, pedir a Tua bênção, em especial sobre a vida da Samantha. Pai, nesse dia, Senhor Jesus, que nós comemoramos e celebramos o Dia da Escola Dominical, porque deve ser celebrado sim, Senhor, porque é o momento onde nós aprendemos a Tua palavra, Pai. O momento onde, Senhor Jesus, há anos, Pai, a Tua igreja tem, Senhor Jesus, divulgado, Senhor Jesus, a palavra do Evangelho, o estudo bíblico, e nos aprofundado, Senhor Jesus, e muito mais, Senhor. Nós temos amadurecidos na nossa fé, Pai. Pai, te peço, Senhor Jesus, pela vida do Valdo, Pai, que incansavelmente, Pai, tem estado à frente deste trabalho, Pai, com alegria, Senhor Jesus, que, Senhor Jesus, cada vez mais nós possamos ser perseverante, Pai, nesse viés, nessa ferramenta, Pai amado, que é levar e divulgar, Senhor, através dos estudos, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, Pai amado, para que a Tua igreja possa ser edificada, Pai, e a Tua igreja possa crescer e crescer, Senhor, conhecendo a Tua palavra, Pai. Muito obrigada por tudo, ser com a Samantha, Pai, que nós possamos, que estamos aqui, e aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, essa lição de hoje, Pai, que possam ter o coração como uma terra fértil, Pai, pronta para receber essa semente, porque a semente é boa, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Samantha, seja bem-vinda à nossa Escola Dominical, à nossa aula. Bom dia, Rita. Fique à vontade, Deus abençoe, Samantha, e use a sua vida. A palavra está com você. Muito obrigado. Amém. Bom dia a todos. Obrigada, pastor Everton. Bom dia, Rita. Pastora Márcia. Bom dia, pastora. Bom dia a todos. Glória a Deus, né, pela vida de vocês, pela vida dessa igreja, por essa escola dominical. Eu falei no começo que eu estou com a câmera aqui, mas eu estou enxergando vocês aqui, então volta e meia eu vou ficar assim, então vocês não reparem não, né? Você que está também nos ouvindo depois, né, nessa gravação, que bom que você acessou, né, esse vídeo, e eu espero, Deus, que esse momento, né, de estudo da palavra do Senhor possa trazer luz, né, para a nossa caminhada, como a palavra mesmo diz, né, que a palavra do Senhor, ela é luz, ela traz luz para o nosso caminho. Às vezes o caminho é difícil, é tortuoso, mas a luz, ela faz toda a diferença. Agora você imagina, né, percorrer um caminho desafiador sem luz, é impossível, né? Então, que essa palavra possa trazer luz, mesmo que o caminho esteja difícil. Então, a promessa não é que o caminho vai se tornar fácil. A promessa é que haverá luz. Então, glória a Deus por isso. Obrigada, né, mais uma vez, ao Valdo, a pastora Márcia, pastor Everton, que me lançaram esse convite, esse desafio. Hoje é dia da escola dominical, né? E nós estamos aí celebrando, se eu não me engano, são 185 anos, nós vamos já confirmar essa idade, né, da escola dominical. A escola dominical é um braço da igreja. Como metodistas, a gente não consegue imaginar a igreja metodista sem a escola dominical. A escola dominical forjou em nós, né? Nós que estamos aqui, é uma classe predominantemente de adultos, né? Ela forjou em nós, né, o caráter de Cristo, como nós aprendemos na escola dominical. Uns há muito tempo, outros há menos tempo, mas ela mora no nosso coração. Agora, é fato que a nossa escola, como a nossa igreja, como a nossa vida, né, a sociedade, em
todas as esferas. Nós temos passado aí por um tempo de muita mudança, muita transformação, e a gente está vendo um mundo que a gente nem entende muito bem. E também estamos falando sobre isso agora no começo, né? Os desafios das novas tecnologias, como ser igreja, né, nesse tempo. E aí esse desafio ele só veio acrescentar a outros que já existiam. E nesse dia da escola dominical a gente está propondo, né, como região, a 5ª região eclesiástica, Secretaria da Escola Dominical, da Educação Cristã, nós conversamos e desde o ano passado, né, o nosso slogan é celebrar, refletir e avançar. Então, celebrar por quê? Porque nós precisamos mesmo, né, louvar ao Senhor por esse espaço. É um espaço nosso, um espaço rico, espaço da escola dominical. Nós precisamos refletir a respeito desse espaço, né, especialmente nesse tempo, né, de tantas mudanças, tantas transformações e tantos desafios que parece que estão engolindo a gente, e o nosso coração fica ansioso diante, né, de tantas questões. E precisamos, sim, avançar, porque a igreja, ela não para, né? O Senhor, que é o Senhor da igreja, faz a sua igreja avançar. E se nós não estivermos aí, né, com o coração desejando mesmo avançar, nós vamos ficar para trás. Então, esse é o nosso desafio nesse tempo, né? Pensando nisso, a gente tem levantado alguns temas. O que nós vamos refletir? Então, nós estamos celebrando, glória a Deus pela escola. Mas o que nós precisamos refletir? E a gente montou uma proposta, e a proposta ela vem falar sobre as novas gerações. Nós estamos falando muito de uma escola dominical missionária. Nossa igreja é uma igreja missionária, discipuladora. O nosso bispo tem falado muito disso, né? Então, nós, olhando para a escola dominical, temos que ser, assim, uma escola dominical missionária. Então, como ser isso? Como fazer missão através da escola dominical, né? E nesse ano, nós queremos trazer essa reflexão a respeito das novas gerações. Tem sido um desafio muito grande para a Igreja de Jesus. Pesquisas apontaram, né, nesse último ano, pesquisas, assim, feitas, né, recentemente, mas elas só levantam questões que nós já sentíamos, né? Que três coisas, né, desafiam a igreja: a formação de liderança, uma liderança forte, trabalho com discipulado, e a terceira coisa é investir nas novas gerações, crianças, jovens, juvenis, que a igreja tem perdido, né? Muito maior do que essa pandemia do coronavírus é a pandemia do número de jovens, adolescentes, que têm abandonado a fé. E isso não é de hoje, não foi por causa da pandemia. Nós temos vivido e temos visto isso dentro das nossas igrejas. E a gente queria começar a pensar sobre isso. Para a gente, né, trazer o texto da palavra do Senhor, eu queria ler com vocês Deuteronômio, um texto muito conhecido, Deuteronômio 6. Esse é o texto que a gente está propondo, né? Deuteronômio, e depois nós vamos ler também o Provérbios 22, 6, muito conhecido também, né? Então, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Pastora Márcia, a senhora pode ler para nós, por gentileza? Deuteronômio 6, de 4 a 9. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Diz assim, texto da palavra de Deus: Escuta, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guarde sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem esta lei nos braços e na testa,
para não as esquecerem, e as escreva nos batentes das portas das tuas casas e nos seus portões. Amém. Glória a Deus. Esse texto, a palavra de Deus, ela tem, no hebraico, né, o Antigo Testamento, tem duas palavras em hebraico que são traduzidas, né, como família, como lar, como casa, enfim. Mas elas têm uma distinção, assim, muito interessante, né? E nesse texto, quando o Senhor diz assim, ouve, pois, ó Israel, né? Ele está falando com esse Israel de Deus, né? A gente pode entender que esse contexto aqui é o contexto da palavra mishpahá, né? É uma palavra que é traduzida também em alguns momentos aqui do Pentateuco, do Antigo Testamento, né? Como família. Mas é uma família que está sendo identificada ali, é o clã, é a tribo, é uma comunidade, é um povo. Então, Deus está se dirigindo a essa família maior. Tanto que quando ele fala ali, também na tua casa, né, no versículo 7, ali ele usa outra palavra. Então, ele usa a palavra bait, que quer dizer aqueles que moram debaixo do mesmo teto. Então, perceba que Deus fala a uma família maior, né? E em um momento ali, dentro da fala dele, ele vai dizendo que essa família maior, estendida, esse povo, precisa ensinar os seus filhos. Então, a gente entende ali que não são exatamente filhos biológicos, né? Aqueles que moram no mesmo teto, mas toda a descendência, toda a próxima geração que está vindo precisa ser ensinada, e eu creio que a gente tem um entendimento a respeito desse texto, né? E quando ele fala assim, assentado na tua casa, então, logicamente, ele está falando também para aquela família nuclear, para aquele pai, para aquela mãe, que também nós temos esse entendimento, né? Provérbios 22, 6, vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, ela não se desviará dele. Eu acho muito interessante esse texto, porque ali não está muito claro, né? Não está explícito qual é o caminho que ela deve andar, né? Ali só diz, ensina, porque ela vai aprender, e ela não vai se desviar. Aquilo vai ficar tão grudado no coração dela. Então, qual é o caminho que você quer que ela ande? Então, aquilo vai ficar impresso no coração dela. Nós estamos falando das novas gerações, e esse é um desafio para a igreja. E a pergunta de hoje é, como escola dominical, nós que estamos aqui, né, que temos valorizado esse espaço, que temos, assim, enfrentado, sim, dificuldades, todas as igrejas têm, não só metodistas, em todos os lugares. As escolas têm enfrentado dificuldades com suas crianças, com seus adolescentes. A pastora Márcia está aqui, né, quem trabalha em escola sabe o quão difícil está sendo lidar com eles, em vários aspectos, não somente no aspecto da fé, em várias questões emocionais, questões de relacionamentos, né, questões familiares. A nova geração, quem está vindo aí, ela precisa de uma atenção muito especial, e a palavra de Deus nos ensina, nós que temos que dar essa atenção. Mas eu vou parar de falar agora, porque dentro da nossa proposta, como Quinta Região, nós trouxemos duas pessoas, né, para falar para a gente algumas coisas. Nós não temos respostas. Faça isso, faça aquilo, seja assim, haja dessa forma. À luz da palavra de Deus, nós precisamos tomar decisões, né? Nas nossas igrejas locais, com os ministérios que nós temos à nossa disposição, diante da cultura da nossa igreja, das especificidades, né, da nossa comunidade. À luz da palavra, nós precisamos pensar a respeito dessas novas gerações. E nós trouxemos aqui a pastora Cristiane Amêndola, que é a pastora das crianças na nossa região, e trouxemos o Kaique Medeiros, que é presidente da Federação de Juvenis. E eles vão falar um pouquinho conosco a respeito das impressões que eles têm, do que eles têm sentido a respeito disso, crianças e adolescentes. E eu quero pedir ao pastor Everton
É isso? Vai compartilhar conosco esse vídeo. Queridos, é um vídeo que ficou assim um pouco longo, é meia hora. Eu creio que nós temos tempo para isso. E eu gostaria muito que a gente ouvisse a pastora e o Kaique. E que Deus fosse falando aos nossos corações. E no retorno, eu quero lançar algumas perguntas para a gente pensar. Tá bom? Vamos ouvir, então. Em nome de Jesus. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus esteja com você neste tempo de celebração, neste tempo de reflexão. Nós estamos aqui, como Departamento Regional de Escola Dominical, celebrando os 185 anos de Escola Dominical Metodista em terras brasileiras. É uma alegria poder fazer parte deste tempo de celebração, deste tempo de reflexão. É uma alegria poder louvar a Deus por este espaço que Deus tem nos concedido de acolhimento, de crescimento, de edificação da fé do povo de Deus, que tem sido a escola dominical. E neste tempo de celebração, nós propomos, como Departamento Regional de Escola Dominical, um tempo de reflexão, um tempo de celebração, mas também um tempo de refletir como tem sido a nossa caminhada até aqui. Nós temos conhecido e ouvido falar de escolas dominicais, onde nós temos muitas crianças, nós louvamos a Deus por isso, porque a escola dominical metodista, ela surgiu, conforme a nossa história revela, né, trabalhando com crianças, tendo em sua missão principal como alvo as crianças, e ainda é possível em perceber, né, a presença de muitas crianças em nossas igrejas. Nós louvamos a Deus por isso, crianças presentes na escola dominical, os nossos juvenis também presentes em escola dominical, mas também encontramos realidades opostas, onde principalmente a presença dos juvenis muitas vezes tem sido diminuída, né, tem sido um pouco enfraquecida. Então, nós somos convidados neste tempo, e queremos convidá-lo neste tempo, a refletir conosco um pouco sobre o cuidado que nós precisamos exercer com as crianças, com os juvenis, não só no tempo chamado hoje, né, no tempo de agora, mas com relação às futuras gerações. E para nos ajudar nesta reflexão, nós trouxemos algumas pessoas, convidamos algumas pessoas que são referências na 5ª região, no trabalho com criança e também no trabalho com os juvenis. Então, gostaria de convidar, apresentar a vocês aqui, a pastora Cristiane Amêndola, que está conosco aqui neste tempo, né, para estar nos ajudando nesta reflexão. Pastora, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Muito bom estar com vocês, graça e paz a todos e todas. Sejam bem-vindos a esse tempo de reflexão sobre a nossa escola dominical. Obrigada, pastora. Também temos aqui o nosso irmão Kaique Medeiros, que é presidente da Federação de Juvenis, que está conosco aqui também neste dia. Seja bem-vindo, Kaique, obrigada por sua presença. Olá, pastora, graça e paz, pessoal. Para mim é uma honra também estar aqui com vocês. Obrigada. Quero mostrar aqui, então, chamar aqui a Samanta, que juntamente comigo tem estado à frente, né, na liderança da Escola Dominical. Tudo bem, Samanta? Tudo bem, pastora Roselia, paz, pastora Cris, Kaique, sejam bem-vindos, bom estarmos aqui. Então, eu gostaria, neste tempo de diálogo, de começar aqui fazendo uma pergunta à pastora Cris, e ela vai ter aí alguns minutos para trazer, não uma resposta, mas uma proposta de reflexão. Então, eu faço uma pergunta à senhora, pastora. Nós temos visto, em diversos meios de comunicação, que a sociedade tem demonstrado um certo interesse nas crianças, ditando, inclusive, como elas devem ser, como as famílias devem tratá-las, o que pode e o que não pode ser apresentado às crianças. A cultura do consumismo e as diversas ideologias já perceberam que, se ensinarem às crianças o caminho que elas devem andar, segundo os seus parâmetros, ganharão o coração e a mente dessas crianças e, com isso, poderão concretizar seus anseios e disseminar seus princípios
através das próximas gerações que serão seus futuros representantes. Diante desta consideração, então eu pergunto à pastora Cris, sendo a criança parte da escola dominical, e sendo a escola dominical espaço para a transmissão do ensino e saber que promovem a vida, a senhora acha que a escola dominical, em nossas igrejas, está atenta a essas ameaças que eu citei? E o que a escola dominical tem feito, ou o que precisa fazer, conforme a sua observação, para preservar as crianças dos perigos atuais que as cercam? Sua palavra é sua, pastora. Uau, que pergunta, que considerações. Realmente, eu creio que a igreja metodista, e não só a igreja metodista, mas a igreja de Cristo, ela deve rever a forma como ela tem educado as crianças nos caminhos do Senhor. Nós precisamos ter mais clareza da visão que nós temos acerca das crianças. As crianças não são discípulos em espera, elas são discípulos em treinamento. Então, essa conexão entre o presente e o futuro, ela precisa ser mais rápida, ela precisa ser mais dinâmica. Porque o que acontece? Quando nós pensamos que a criança, no futuro, ela será, no futuro, agora ela já está sendo. E o que acontece? O mundo já entendeu isso, e as trevas também. Então, eles vêm aliciando as nossas crianças. O que acontece hoje no ambiente da igreja, no ambiente da escola dominical, é que nós estamos muito aquém daquilo que realmente as crianças precisam hoje, o que esta geração precisa para que ela seja impactada, transformada, santificada e realmente se torne um servo, um discípulo, uma discípula de Jesus. Primeira coisa, então, a gente precisa ter consciência da nossa visão. E qual é a visão? A visão, quando nós olhamos para uma criança, é: estou formando um avivalista, uma geração de avivalistas que reformem a igreja e a nação, espalhando a santidade bíblica sobre a terra. Isso mesmo, são as palavras de John Wesley. Nós temos que olhar para as nossas crianças e tudo que fizermos e oportunizarmos para ela enquanto igreja, e especialmente num ambiente de aprendizado profundo, dentro da escola dominical, tem que ser visando esta formação integral e intencional. Como nós fazemos isso? Então, qual é a nossa missão todas as vezes que encontramos as crianças? A questão é discipulá-las. E existem 2 ambientes em que ela tem que ser discipulada. O primeiro é a casa. A responsabilidade do discipulado das crianças é da família. A família, de acordo com Deus, baseada em Deuteronômio capítulo 6, nas instruções que o Senhor dá no Salmo 78, nas instruções que o apóstolo Paulo apresenta a Timóteo nas suas cartas pastorais, que o próprio Jesus vai nos seus evangelhos trabalhando, mostra que a criança ela tem a centralidade do reino de Deus, mas que os pais precisam promover um discipulado cristão real dentro de casa. Muitas vezes as crianças, o único contato que ela tem com Bíblia, oração e louvor é dentro da igreja, mas não era para ser assim. Deveria ser na casa primeiro. A promoção da presença de Deus, o aprender a amar a Deus, a louvar a Deus tem que começar nos pais, com os pais. E aí, então, ele vem para a igreja onde ele vai ter, então, uma parceria para ajudá-los a continuar conquistando essa criança para Jesus, ensinando, discipulando. A igreja dará instrumentalidade, mas a criança aprende pelo exemplo e pela repetição. E aí, então, pelo exemplo e pela repetição, a criança vai aprendendo na convivência o amor a Jesus. O que acontece? Acontece que, por estarem alheias, veja bem, a criança vem para a escola dominical e passa quanto tempo aqui conosco? 2 horas? E onde ela passou as outras 22 horas do dia? E onde ela passou os outros 6 dias da semana? Não foi na presença da igreja, nem na presença de Deus. A maioria das crianças está alheia, desconectada da Bíblia, do relacionamento profundo com Jesus. Então, quando nós entendermos que a casa e a igreja são parceiras e que a casa é a maior promotora, então nós teremos melhores resultados também. O que acontece? A gente discipula desde a infância, na casa e na igreja, para quê? Os 3 S's da igreja metodista: salvação, santidade e serviço.
Uma vez que a criança tem consciência do pecado e já pode escolher por ele, ela precisa ser ministrada acerca da salvação em Jesus. Logo em seguida que ela entende e compreende Jesus como seu Senhor e Salvador, ela precisa entender o processo de santidade que vai durar a sua vida inteira. Todos os dias ela vai precisar escolher Jesus. Logo em seguida, como metodistas que somos, nós vivemos uma igreja de 12 ministérios, de servir ao Senhor. Então, nós somos salvos, santificados para servir. E a nossa escola dominical hoje, eu creio que ela precisa avançar um pouco mais, na verdade, avançar muito mais. Ela precisa estar mais inserida no cotidiano da criança, trazer a ela não mais o leite da palavra, mas a carne da palavra que é descrito lá em Hebreus, e nos versículos de 1 a 3. Porque o que acontece? A gente fica anos com as crianças ensinando a Arca de Noé, a criação, Davi e Golias. São histórias maravilhosas, mas nós não podemos ensinar somente isso para as nossas crianças. Conforme elas vão crescendo, elas precisam de mais, porque criança tem sede do sobrenatural. E se o espaço estiver vazio, outro sobrenatural que não é o de Deus vai ocupar o coração delas. Então, hoje, na escola dominical, o que está sendo ensinado precisa ser revisto. Elas precisam de um pouco mais de carne da palavra, baseada em 3 coisas: Bíblia, palavra de Deus, metodismo, porque nós somos cristãos metodistas brasileiros, e a terceira coisa é a prática. As crianças não podem mais ficar ouvindo falar de Deus, elas precisam experimentar Deus. Porque quando a criança cresce, ela entende que os contos de fadas, eles são mentira, eles são ficção. Mas se elas não tiverem tido um relacionamento com Jesus, uma experiência, não uma só, mas várias experiências com Jesus ao longo da sua infância e até adolescência, que o Kaique vai falar daqui a pouco, elas vão entender o quê? Que esse Deus também não existe. Ele é um Deus de histórias que está lá dentro da Bíblia, mas ele não faz parte da sua existência. Então, hoje, assim como a menina serva de Naamã, que saiu do seu país e foi levada a um país estrangeiro, mas ali não perdeu a sua fé, as nossas crianças também. Todos os dias caminham para um país estrangeiro chamado escola. Todo dia elas caminham para um país estrangeiro chamado sociedade. E nesse país estrangeiro, sendo elas embaixadoras de Jesus, o que elas fazem? Continuam íntegras, como a menina serva de Naamã, ou deixam-se levar pelos encantamentos e prazeres do mundo? Por isso, eu creio que a gente precisa dar para as nossas crianças mais experiência de fé fervorosa, adoração extravagante, amor operante e também de alegria contagiante. Tudo que nós temos que fazer é por amor a Jesus e por amor às pessoas. E as crianças precisam amar a Deus como nós amamos, com muita, mas muita intensidade. E elas experimentarem de um relacionamento com Jesus. Se nós não mudarmos o que estamos dando, por que estamos ensinando e como estamos ensinando, infelizmente nós vamos continuar perdendo as gerações. Quer fazer um teste? Se estamos perdendo ou não? Você que já está há muito tempo na escola dominical, você que já está há anos na igreja, as pessoas que entraram junto com você estão permanecendo? Se você é um professor de escola dominical, as crianças, todas as crianças que começaram na sua sala alguns anos atrás, ainda estão na igreja depois que elas cresceram? Então, realmente, agora nós temos uma urgência, e essa urgência é dar mais carne da palavra, é proporcionar às crianças, é dar a elas a oportunidade de se relacionar com Jesus. Nós não podemos ser meros reprodutores de conteúdos, ainda que seja um conteúdo bíblico. Nós temos que permitir que as crianças, através do conhecimento do texto bíblico, elas descubram a doutrina, elas descubram os princípios de Jesus. E uma vez que elas descobrem o princípio de Jesus, elas são desafiadas e elas têm que tomar, então, uma decisão. Isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês nesse tempo de reflexão. Crianças não são discípulos em espera, eles são discípulos em treinamentos. E quer um ambiente melhor para treinar do que uma igreja de 12 ministérios? Aquelas crianças em todas as suas habilidades, sendo crianças sem violentar a infância, elas podem exercer a oração,
o louvor, a coreografia, a palavra, todos os dons e todos os ministérios que a nossa igreja fornece. Então, realmente, a nossa maneira de pensar escola dominical para crianças, ela precisa ser otimizada, ela precisa ser revista para que, sim, as nossas crianças possam defender a fé como a menina serva de Naamã e como Jesus, que quando esteve diante dos doutores, ele conseguia conversar a respeito da Bíblia. Kaique, está preparado aí? Vamos pensar um pouquinho, então, os adolescentes, né? Quando a gente fala das as novas gerações, né? A gente também pensa nessa turma, né? De que hoje a gente conhece e se fala muito, né? A geração Z, né? Que são os de 11 a 25 anos. Então, assim, o que a gente tem pensado, né? O Salmo 145, ele afirma que uma geração contará a outra geração a respeito das maravilhas do Senhor. A pastora Cris falou conosco agora, né? A importância da família que discipula, uma igreja que também acolhe essa criança, então conta para ela, então insere ela, né? Nessa verdade, nessa palavra. Se a gente pensar, né, na época ali do Salmo 145, na época da Bíblia, as gerações, então as gerações eram pais, depois filhos, depois netos, normalmente era assim que a gente conhecia, né? Mas, ultimamente, as gerações, elas estão ficando cada vez mais curtas, e de maneira muito rápida, né? As pessoas vão transformando o pensamento, a maneira de pensar, o mundo vai mudando, e hoje nós temos duas gerações muito, assim, específicas, né, claras, que são denominadas a geração alfa, que é de 0 a 10 anos, e a geração Z, que é de 11, então, a 25 anos. E pensando assim, né, no que a palavra diz, uma geração contará a outra. Então, a geração Z está sendo convidada para contar as maravilhas do Senhor para a geração alfa. Pesquisas afirmam que o poder de influência, né, dos adolescentes e jovens na vida das crianças é muito grande. Haja vista o que a gente tem de crianças, né, seguindo youtubers, né, o TikTok. Então, as crianças estão de olho nesses adolescentes, elas se espelham. Na igreja, a gente já percebe isso também, né, quando um adolescente está ministrando a palavra, as crianças, elas observam, elas ficam ali, né, sedentas, vendo aquele movimento, e acabam, então, ali acaba gerando uma referência, né? Dizem também que uma criança, ela precisa de pelo menos 5 adultos 5 pessoas mais velhas, que não sejam seus pais, e essas 5 pessoas também vão gerar uma forte influência, né, sobre a vida dessa criança. Enfim, então a geração alfa, ela está ali sendo influenciada e buscando referências. E eu quero perguntar para você, Kaique, como juvenil na nossa igreja, como liderança, né, dos adolescentes, que eu creio também buscando aí o seu lugar, seus espaços, né, o caminho, buscando respostas, mas assim, como esse fato, né, de que os adolescentes, eles são referência, as crianças estão olhando para os adolescentes, como que esse fato, ele pode, então, transformar, ele pode dinamizar, ele pode contribuir, né, para a ação da igreja e também da escola dominical no que diz respeito a esse desafio que nós temos, que a pastora Cris colocou para nós, de influenciar as nossas crianças, de discipular essa nova geração, né, que é a geração alfa, né, e que impacto, né, tem na vida espiritual de um juvenil saber que ele pode ser essa referência. Então, numa igreja de dons e ministérios, né, um juvenil sendo chamado, né, sendo levantado para ser referência na vida das crianças. Como que você enxerga isso? Muito legal. Eu fiquei impressionado com o que a pastora Cris falou, porque eu estava pensando nas respostas e pensando sozinho, e as coisas foram conectando. Então, eu vejo que eu não estou fora das minhas respostas, do que eu quero falar. Uma coisa legal para a gente pensar em primeiro, que a gente fala da questão adolescente em si, eu quero pensar numa coisa que provavelmente, talvez você que viu o material da Escola Dominical aí, o texto embasado, você vai ver lá em Deuteronômio e também no que a Samantha citou sobre o Salmo, é uma questão de cultura, né? Naquele texto descrevendo lá, eles falam para eles contarem um para os outros, eles descrevem o que aconteceu
e a instrução é que eles escrevessem nas cordinhas, escrevessem nos umbrais das portas, que é a questão do chamado, aquilo que ouve, ó Israel, o que Deus está falando. E aí essa questão que, quando Deus pede isso, Deus está pedindo para que isso não se apague em nenhum momento da vida deles. Então, seja da criança, seja falando sobre faixa etária, sabe? Seja da criança, seja da questão adulta, seja da questão idosa, da questão mais experiente, para que essa questão não se apague. E aí eu quero trocar isso por uma palavra que talvez fique mais fácil para a gente entender, sobre cultura. Cultura. E quando eu falo de adolescente, eu preciso falar de cultura, porque é o que a gente vive mergulhado todo o tempo. Então, hoje nós vivemos em uma cultura pop. Hoje nós vivemos em uma cultura onde somos bombardeados de informações no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, no YouTube, em todas as redes sociais somos bombardeados de cultura. E aí, o que eu preciso começar a pensar como adolescente, e principalmente na minha posição como presidente de federação, ou você, professor de escola dominical, você que lidera pessoas, é que tipo de cultura que as pessoas que estão à minha volta estão absorvendo. Porque, como a pastora Cris falou, um ambiente, ele nunca fica vazio. Um ambiente, ele sempre vai ser preenchido por alguma coisa. Ou seja, talvez você já ouviu isso, não existe escuridão. Não existe escuridão. A escuridão, ela é a ausência de luz. Então, quando algo, eu queria agora colocar como uma conotação boa, quando algo bom, que é a claridade, fica ausente, a escuridão vem. Então, eu preciso entender que uma cultura boa, ausente, uma cultura ruim, vai preencher. E aí, é isso que eu tenho que pensar, que as nossas gerações, e falando da minha geração, dessa geração Genesi, né, a geração Z, ela precisa ser preenchida por uma cultura saudável. Ela precisa ser preenchida por uma cultura boa. Por quê? Porque isso aqui se torna um ciclo. Como que eu sei que uma cultura está implantada? Se eu te fazer essa pergunta, como você sabe que uma cultura está implantada na sua igreja local, pastor? Como você sabe que uma cultura está implantada na sua célula, líder? Quando as crianças reproduzem. Isso é fato. Quando você vê uma cultura implantada, é quando as crianças começam a reproduzir isso sem pensar. É quando elas fazem isso sem ninguém falar nada. Quando a próxima geração, né, começa a fazer isso sem ninguém pedir, sem ninguém mandar, apenas fazem. Aí sim a gente vê que uma cultura está implantada. Então, eu acho que a nossa reflexão precisa ser em a cultura que eu estou implantando na minha escola dominical, na minha igreja local, na minha cela, nos espaços de cuidado que eu tenho dentro da minha igreja, ou seja, nos espaços que eu frequento. Qual cultura que eu estou colocando? Porque aí sim isso vai me atingir como geração Z, porque eu vivo imerso em cultura. E aí eu preciso absorver cultura boa. E a questão é que o bom exemplo, ele precisa influenciar as pessoas. O bom exemplo, ele precisa influenciar as pessoas. Então, como que eu sei que o impacto vai ser gerado? Quando aquilo que eu tenho de cultura, aquilo que eu faço, aquilo que eu absorvo, aquilo que eu já tenho comigo, começa a se multiplicar, começa a se reproduzir. E aí, quando eu tenho uma cultura estabelecida, uma cultura boa, de bons exemplos, criado em mim, automaticamente não ciclo, isso não para, isso não para apenas nos adultos, isso não para apenas nos adolescentes, isso começa a transbordar. Então, a questão é que tipo de cultura que eu quero estabelecer no lugar que eu frequento. Que tipo de cultura eu quero estabelecer na minha casa, na minha família, nos espaços que eu frequento aí uma vez por semana, ou nos espaços que eu vou, como a escola. Que tipo de cultura eu tenho? E aí, a reflexão que agora eu jogo para você, adolescente, para mim também, geração Z, é o cuidado em que eu, adolescente, preciso ter em me preocupar com o que eu estou fazendo ou aquilo que eu não estou fazendo. Porque quando você pensa assim, que tem alguém te observando, você pega e olha para si, que o que você está fazendo é importante. E, de alguma forma, ele vai ser reaplicado. E aí eu entro na questão de cultura. Se a sua cultura que você absorve é uma cultura saudável, é uma cultura boa, quem for replicar isso vai estar positivo. Mas se a sua cultura não for boa, se a sua cultura não prestar, infelizmente, as pessoas também vão replicar isso. Então, você adolescente, você juvenil, você aí
que tem crianças, irmãos, talvez um exemplo mais fácil seja o irmão, né? Eu tenho uma irmã, a Yasmin, ela é mais nova, e tudo que eu faço, ela replica. E talvez você está nessa época que o seu irmão é mais novo que você, e você ouviu, cresceu isso ouvindo seus pais. Cuidado com o que você faz. É exemplo para o seu irmão. Da mesma forma para as crianças da igreja local, da mesma forma para as crianças brasileiras. Então, você juvenil, você precisa tomar cuidado com o que você está fazendo e com aquilo que você não está fazendo, porque isso vai ser reaplicado, isso vai se tornar real de novo, né? Tem alguém te observando, então você precisa pensar. E aí a questão é, o que você fez ou o que você não fez que vai ser reaplicado, foi bom ou foi ruim? Essa é a pergunta que eu vou fazer, né? O que a minha irmã, né, colocando esse exemplo da minha irmã mais nova, vai fazer daquilo que ela observou da minha vida, dependendo do que ela for fazer, eu tenho um resultado positivo ou negativo, porque ela está replicando daquilo que eu aprendi. E se eu entendo que é cultura, né, cultura pop, cultura, seja daquilo que ela absorve, seja em todos os seus sentidos, seja visão, seja ouvindo, seja tocando, seja percebendo, sentindo o ambiente, ela precisa ter uma boa cultura, ela precisa absorver uma boa cultura, e você precisa passar essa boa cultura. E aí, a questão simples, para a nossa reflexão. Nos ambientes de igreja, já que estamos aqui refletindo no momento e espaço de igreja metodista de Quinta Região Eclesiástica, nos espaços de louvor da sua igreja local, você adolescente, você adulto, né? Quero jogar para os adolescentes porque é a minha fala. O que você faz? Você adora ou você simplesmente participa? Porque tem alguém te observando. E se você simplesmente canta, sem sentido nenhum, as músicas do louvor da sua igreja, tem alguém te observando. E ela vai entender, ela vai perceber que aquilo é simplesmente um momento comum. Mas não é. Porque a gente sempre ouve dos ministros das nossas igrejas que Deus habita no meio dos louvores. E aí, se você tem essa consciência, você é adolescente, você é adulto, que Deus habita no meio dos louvores, e quando eu falo Deus é o Criador do universo, você entende que a pessoa mais importante dessa terra está presente no momento do louvor. E aí, se a pessoa mais importante do universo está presente na sua frente, você não pode se comportar de uma maneira comum. Você tem que realmente se entregar de todo o seu coração, de toda a sua força, de tudo, assim como Deuteronômio vai falar. E aí, a pessoa que vai te observar, jogando para o âmbito criança, ela vai entender que, uau, o que ele está fazendo é muito intenso, o que ele está fazendo é muito verdadeiro. E aí você cria uma cultura de adoração na sua igreja, onde todos os adolescentes, onde todas as pessoas fazem aquilo. E aí é óbvio, isso é uma questão de olhar o ambiente e reproduzir. Que se você faz aquilo e todo mundo faz aquilo, quando aquela criança entender, quando ela chegar no momento de entendimento que ela precisa, naquele momento de adoração do culto, fazer alguma coisa, ela não vai sair da linha, ela vai adorar. Então, a questão que nós temos que nos preocupar é com a cultura que estamos trabalhando dentro da nossa igreja e com que as crianças estão replicando devido àquilo que elas estão assistindo. Então, no momento de adoração, se você adolescente não adora, você precisa passar a adorar. Não só porque crianças e os mais novos vão reaplicar o que elas estão assistindo, mas como isso é importante. Então, assim, a gente cria uma cultura de adoração. Diferente em momentos do culto também, por exemplo, no momento da palavra. Se você não presta atenção na palavra, as crianças vão perceber isso. Elas vão entender que aquele momento não é importante. E qualquer outra atividade dentro do culto racional que não seja estabelecido de maneira certa, como um bom exemplo, querendo ou não, as crianças vão replicar. Então, você, juvenil, precisa tomar cuidado com o que as crianças estão olhando você fazer, olhando você cultivar, porque elas também vão replicar. Isso causa um impacto na sua vida. Como? Estabelecendo assim você também um discípulo de Jesus. Por quê? Porque nós reaplicamos aquilo que nos foi ensinado através da Bíblia, através de bons exemplos e através daquilo que ouvimos na pregação. Mas como que isso chegou até nós? Através de uma cultura estabelecida por Cristo. Através daquilo que ele ensinou 12 e através daquilo que 12 ensinaram para mais e mais e mais e chegou até você. Então, nós somos cristãos, nós vivemos um cristianismo porque nós vivemos replicando algo que nos foi ensinado de geração em geração. E isso não pode
parar em você, ela precisa alcançar a próxima geração, ela precisa alcançar as crianças. Então, você também precisa ter a consciência que você é discípulo de Cristo. E como discípulo de Jesus, você também replica, você também faz aquilo que foi ensinado. E se você faz isso, você vai estar no caminho certo, porque tudo aquilo que Jesus fez ou faz gera resultados positivos. Eu acho que é isso. É você tomar cuidado com aquilo que você está fazendo, absorver a cultura certa, olhar o que é cultura certa, replicar a cultura certa. E aí, quando as crianças começarem a reproduzir isso de forma natural, uma cultura está implantada, seja na sua escola dominical, seja no seu espaço de culto, ou nos seus espaços de crescimento como igreja local. Amém. Glória a Deus. Que bom. Espero que tenha sido aí mesmo inspirador, né, essa palavra. Como a gente falou, nós não temos respostas, as respostas elas são muito difíceis e muito localizadas. A gente entende, né, que a gente precisa respeitar, primeiro, a nossa identidade, a nossa tradição, a nossa história, a palavra de Deus, mas também respeitar as especificidades de cada igreja local, né, a condição, o pensamento, a forma de ser. Nós temos um material, a gente já está chegando ao fim agora dessa aula, né? Nosso tempo está se esgotando, mas a intenção era essa mesmo, não dar exatamente uma aula, mas provocar, né? Uma inquietação, um desespero santo, que eu falei, né? Que gera quebrantamento, que gera um desejo mesmo de buscar o Senhor, buscar nele as respostas, né? Nós temos um material. E aí agora eu vou dar a tarefa para o nosso irmão Valdo, que ele possa disponibilizar no grupo da igreja, nos grupos de WhatsApp, o texto, né, que nós sugerimos. É um texto também que traz algumas informações de pesquisas, algumas realidades que nós estamos vivendo com as nossas crianças, adolescentes, pesquisas realizadas por instituições aí cristãs, né, fazendo alguns levantamentos a respeito do que esses jovens têm pensado e como eles têm vivido, e trazendo, assim, alguns apontamentos a partir da nossa igreja, do que nós pensamos, né, do que nós sentimos, e do que a palavra de Deus tem nos ensinado. Mas eu queria e aí eu queria sugerir que essa reflexão pudesse continuar, quem sabe, numa outra aula, né, porque nós temos aqui 3 questões, eu vou falar as 3 questões, mas assim que o material chegar na sua mão, você pode estudar mesmo, afinal, é uma escola dominical, né? Então, você pode pegar esse material, você pode rascunhar suas impressões, escrever, né, o que você pensa, e trazer de novo para um ambiente de aula, para que a igreja da Betânia pudesse conversar sobre isso, né? Eu vou falar aqui as 3 questões para debate que a gente, né, está querendo, né, provocar. A primeira questão é: o que significa, assim, tem uma citação aqui na nossa proposta que diz assim, deixa eu achar aqui, né? Agora fugiu, tá aqui. Por muito tempo, um trecho de um texto que nós encontramos. Por muito tempo, as crianças foram vistas como objetos da missão, em vez de participantes ativos da missão. As crianças não devem ser vistas simplesmente como jarros a serem preenchidos com informações, mas sim como todo o povo de Deus que pode contribuir ativamente para a missão de Deus. Esse é um trecho de uma cartilha que nós temos, que a gente teria acesso, né? E vai de encontro mesmo à palavra da pastora Cristiane, né? E uma das nossas perguntas para debate é esse: o que significa, no âmbito da escola dominical, a criança e também o adolescente não serem um jarro que apenas estão prontas, né, para receber informações? Então, uma questão para a gente pensar como escola dominical. Criança e adolescente, eles não são jarros. As 2 falas, da pastora Cris e do Kaique, né, ficaram muito claras. Que a criança, ela não só pode, mas ela precisa exercitar na prática a sua fé.
ela precisa jorrar. É isso que o Senhor pede de nós. Nós temos em nós uma fonte que jorra. E o adolescente também. Ele tem dentro dele uma fonte que jorra. Então, o que significa isso para a escola dominical? Entender isso, né? Segunda questão. Como a escola dominical pode ajudar a nova geração, que aí nós fizemos esse recorte, né? Indivíduos de 0 a 19 anos, vamos pensar porque está dentro da nossa faixa etária, né? De crianças e adolescentes, juvenis. Como a gente pode ajudar, né? Essas pessoas, esses indivíduos, a se reconhecer como parte da missão e como discípulos e discípulos de Cristo? Essa é a segunda questão. E a terceira questão, o que a escola dominical na nossa igreja local, o que a escola dominical na igreja da Betânia tem feito ou precisa fazer para capacitar e discipular as famílias com os filhos nessa faixa etária? Isso tem sido suficiente? Que outras ações a igreja poderia desenvolver? E nessa última questão eu trago de novo, né, algo que a pastora Cris falou. A família é responsável pelo discipulado dos seus filhos. Isso é inegável. Não há o que a igreja possa fazer se a família não estiver engajada. Então, o que a igreja pode fazer por essas crianças? Muito, muito, muito. O que a escola dominical pode fazer? Muito. Quando a gente chama essas famílias, instrumentaliza, ela usou essa palavra, a pastora Cris, a gente precisa dar instrumentos para essa família. A gente precisa fortalecer essa família, né? A gente precisa caminhar junto com essa família, instruir essa família, que vai, então, jorrar na vida dessa criança. É muito difícil, as crianças não vêm na escola porque os pais não trazem, então não tem como a gente trabalhar com as crianças. Tem. Então, nós vamos pensar como que eu trago essas famílias, como que eu trabalho com esse pai, com essa mãe, né? Como que eu fortaleço casamentos. Então, são questões para a escola dominical pensar, né? Nós podemos abrir espaços dentro da nossa escola dominical. E assim, só para encerrar, né? E já deixando esses desafios, né? Para o irmão Valdo, para toda a coordenação da escola dominical, para continuar essa conversa, disponibilizar esse texto, né, que foi produzido, para que a gente possa pensar. Eu quero encerrar destacando, fazendo assim, se eu pudesse fazer um destaque de tudo isso que a gente pensou hoje, é a questão da fala do Kaique sobre cultura, né? A cultura, ela só se estabelece quando se estabelece na comunidade. Por isso que Deus não fala ali para uma família, uma casa, debaixo do mesmo teto. Deus está falando para uma comunidade. E Ele realmente está falando a respeito de vocês, precisam criar uma cultura. Então, que isso possa acontecer no meio de vocês, essa instrução no caminho, no sentar, no levantar, escreva na mão, escreva na porta. Para que isso possa acontecer, ela precisa se transformar em cultura. Cultura é aquilo que a gente faz sem nem pensar. Mas existe sim um caminho lógico, racional, estratégico para a gente conseguir estabelecer essa cultura. Demora tempo? Demora. Nós precisamos, é um processo, mas precisa ser começado. Então, qual é a cultura que a escola dominical quer estar debaixo? Qual é a cultura da nossa igreja, né? É uma cultura que envolve essas famílias, é uma cultura que entende a nossa responsabilidade como igreja. A escola dominical, eu comecei dizendo, né? A escola dominical é um braço da nossa igreja, da igreja local. Ela não pode caminhar sozinha, ela não pode fazer o que dá na cabeça, né? Como lideranças, né? Eu, por muitos anos, fui da coordenação da escola dominical, superintendente de escola dominical, professora de escola dominical. E sei como que é. A gente tem muitas ideias, a gente tem muitas vontades, a gente quer movimentar, e isso é bênção. Glória a Deus, Deus tem nos dado capacidade para isso, né? Nas nossas igrejas, e as escolas dominicais vão se movimentando, se reinventando, juntando gente, isso é muito bom. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos debaixo de uma missão, que é uma missão de uma igreja. Então, às vezes, irmãos, nós, como escola dominical, estamos caminhando para um lado, e a igreja está caminhando para o outro.
Então, é muito importante que a gente, como igreja, como liderança, a partir do nosso pastor, né? O pastor Everton está aqui nessa manhã, temos a pastora Márcia, a partir dos nossos pastores, né, que vão trazendo essa visão de igreja para nós. Então, a escola dominical precisa estar debaixo disso. E uma dos objetivos, dos alvos, das preocupações, dos desafios que nós temos como igreja na 5ª região hoje, é alcançar as novas gerações. Por isso, essa reflexão de hoje. Que a nossa escola dominical possa estar atenta a isso e que essa reflexão não pare aqui, porque ela só começou. Eu tenho certeza que Deus colocou aí, né, muitas coisas aí nos corações dos irmãos e que isso possa transbordar mesmo. A gente não tem respostas, vou repetir, mas a gente precisa sentar, conversar e quebrantar. Precisa ser um desespero que leve ao quebrantamento. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar. Eu queria orar para a gente, né, terminar esse tempo aqui, né, mas para que Deus continue trabalhando nos nossos corações. Em nome de Jesus. Deus, na Tua presença, Senhor, que nós estamos, porque sabemos que o Senhor está conosco. Pai, nós colocamos diante de Ti tudo o que ouvimos aqui, tudo que foi falado. Deus, um tempo curto, e isso é muito desafiador, mas eu sei que Deus, o Senhor vai preparar momentos ainda para a Igreja da Betânia, para essa escola dominical, para que essa reflexão possa se estender, Deus, porque nós cremos que é algo, assim, muito importante, é fundamental, Pai, que os nossos filhos, Deus, filhos biológicos, mas filhos espirituais, filhos que o Senhor tem nos dado como igreja, porque o Senhor fala a nós como comunidade, e o Senhor nos dá a responsabilidade por essas vidas, essas crianças, jovens, juvenis, Deus, famílias, o Senhor tem colocado dentro das nossas igrejas, e nós queremos dizer essa manhã que nós assumimos essa responsabilidade, Deus, de sermos referência, de sermos aqueles que trazem luz. Deus, nós queremos ser mesmo essa igreja, Pai, que abraça essas famílias, essas pessoas, essa nova geração. Nós queremos ser uma escola dominical, Senhor, Pai, movimentada, sim, que é avivada, que é viva, mas que também é eficaz, Pai, naquilo que nós temos visto ser necessário. Deus, que o Senhor possa mover nos nossos corações, trazer direção para nós. Eu oro pela Igreja Metodista na Betânia, eu oro por essa escola dominical. Deus, que o Senhor possa trazer direção, que o Senhor possa levantar líderes, professores, pessoas, Senhor, apaixonadas pelo Senhor e apaixonadas por vidas. E, Deus, que possam perceber, Deus, o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro por todas as igrejas da nossa região, que nós todos temos enfrentado, Senhor, esse desafio de alcançarmos as crianças, alcançarmos os adolescentes. Senhor, traz sobre nós da Tua graça. Deus abençoa, Senhor, a vida do pastor Everton, pastora Márcia, abençoa, Deus, a vida do irmão Valdo, de toda a equipe, Senhor, desta igreja, toda a liderança, Pai, de todos os ministérios, Senhor. Levanta eles, Pai, na força do Teu poder, Deus. Dá clareza, Pai, daquilo que o Senhor deseja para essa igreja que está plantada neste lugar, que atende estas famílias, Senhor, que o Senhor dê clareza e direção. Em nome de Jesus é que eu oro e eu te louvo por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos juntos aqui nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, Samanta, Amém. mais uma vez. Glória As a Deus. reflexões também que nós vimos da pastora Cristiane e do Kaique. No meio de tanta mudança que a gente vive, tantas adaptações, nos leva a refletir e a buscar em Deus sabedoria para que possamos, da melhor maneira possível, anunciar a palavra dele, continuar anunciando esse evangelho. Obrigado, a gente agradece muito pela participação, pela disposição, por estarmos caminhando juntos aqui, tanto como distrito e agora como região também aqui nessa empreitada. Que Deus continue abençoando a sua vida, ministério, família, e que Ele derrame das mais ricas bênçãos e graça sobre a sua vida. Pastor, vou fechar a gravação aqui, a gente tira uma foto registrando. Eu quero agradecer também. Pode falar. Eu quero agradecer a Samanta, né, por ter respondido ao nosso convite, para estar aqui conosco nesse dia, através dela, a pastora Roseli, né, o Kaique, a pastora Cristiane,
né, que Deus possa fortalecer vocês aí à frente, né, desse ministério do ensino, do nosso ensino bíblico, né, na escola dominical, aí na região, né, e que nossas igrejas possam se abrir, né, para fortalecer, né. Eu estava anotando aqui, né, uma das partes que vocês falaram, eu fico muito preocupada com o enfraquecimento, né, presencial na escola dominical, né, esse enfraquecimento da presença, né, da participação, né, e aí tem hora eu peço muito, dialogo muito com o pastor Everton, e a gente fica falando, eu falo, onde que estão nesse momento, né, onde que estão, né, então talvez seja a questão da prioridade, né, que a gente tem que trabalhar bastante aí na nossa escola dominical, então fica aí, vamos acolher esse desafio, né, Valdo? E fica aí o desafio para nós, pastor Everton, eu, Valdo, né, que estamos aí à frente para a gente dar sequência a essa aula, né, esses ensinamentos, né, esses pontos, né, que foram tão bem pontuados aqui. Né, que Deus abençoe. Valdo, então eu desisti de gravar agora. Hoje pode continuar falando, brincadeira aqui. O Valdo tem prioridade hoje na escola dominical. Não, só para agradecer mesmo a Samantha por ter vindo participar com a gente, compartilhar aí com a gente essas reflexões e ter trazido também essas questões. Né? De fato, a escola dominical, minha visão, ela é extremamente importante e ela sempre tem uma participação muito pequena, né? E isso virou uma tradição, porque na verdade, quando eu era criança, era o contrário, né? Às vezes, tinha mais gente na escola dominical do que nos cursos, né? Isso inverteu. E, na verdade, a grande pergunta é o que entrou no lugar, né? Se de fato, as pessoas estão estudando a Bíblia, estão aprendendo com ela. Né? Eu acho que a escola dominical é uma grande oportunidade para isso. Não é a única, né? Como foi colocado aqui, né? Porque isso tem que estar no nosso dia a dia, né? Mas é um momento especial privilegiado de compartilhamento. Então, eu queria agradecer a Samantha aí por estar com a gente, trazendo essa reflexão, e espero que a gente possa continuar a refletir sobre essas questões para que a gente tenha um fortalecimento aí da escola dominical. Obrigado, aí, Samantha. Obrigado. Vou encerrar aqui, então. Obrigado pela aula. A gente faz a nossa foto aqui para mandar lá no grupo e daqui a pouco está disponível para todos também.